Eu fui arrebatada por um livro de uma maneira inexplicável e eu estou em êxtase com essa leitura. Que livro maravilhoso e extremamente necessário! Existem leituras que são capazes de nos revigorar de tal maneira que é quase impossível traduzir a sensação e a alegria de fazer uma leitura como essa. Chega a ser até ser indignante, se é que existe uma palavra assim. Mas me chegou a causar indignação o fato desse livro não ser tão conhecido, porque esse livro ele traz de uma profundidade tão grande, mas uma simplicidade tão grande, gente, que me faltam palavras para descrever a vocês, queridos leitores, o quão bom foi fazer essa leitura e o quão necessário foi para mim fazer essa leitura. Existem livros que são capazes de nos ajudar de tal forma, de relaxar, de nos desestressar, e esses livros nem precisam ser de autoajuda. Mas esse livro ele me cativou de uma forma tão inebriante que eu não vi a hora de comentar com vocês sobre ele. E sem mais enrolação, eu vou falar o nome do título do livro, que é A Menina das Histórias, da autora Lucy Maud Montgomery. Isso mesmo, esse livro ele é da mesma autora da série Anne of Green Gables, ou Anne de Green Gables. Gente, mas eu confesso a vocês que esse livro, pelo menos na minha opinião, é tão bom quanto a série da Anne Shirley. Gente, esse livro ele vai se passar mais especificamente na Ilha do Príncipe Edward, né? É uma localidade canadense, né? Assim como a autora é canadense, mais especificamente no Vale de Carlisle, que é onde vivem essas tão queridas e amadas crianças, as quais eu descreverei agora. Nós vamos acompanhar através do diário do Beverly King, né, e de seu irmão Félix, todas as aventuras que esses meninos viveram nesse verão tão querido e tão fatídico para eles, né, que marcou a memória deles, e assim como marcou a memória deles, esse livro me marcou tanto que pareciam que os personagens eram reais, que aquela história era real, o tanto que essa história ela se aproximou de mim, leitores. E o livro, ele vai narrar as aventuras e as inúmeras peripécias que esses meninos eles aprontaram nesse verão. A história, ela vai começar contando o motivo por que esses dois meninos eles foram parar nessa ilha tão distante, eles vinham do Canadá, e eles foram parar nessa ilha distante porque o seu pai precisou se ausentar por um tempo para poder ter uma melhor oportunidade de emprego, inclusive no Brasil. Então essas crianças elas foram mandadas para a ilha do Príncipe Edward para ficar com o restante da família King. E, gente, quando essas crianças chegaram nesse lugar, foi assim a maior alegria e uma das coisas que mais me encantaram em me deliciar com essa leitura foi o fato desse livro, né? O fato da autora simplesmente mexer com todos os nossos sentidos, pelo menos com os meus sentidos, mexeu profundamente. Eu chegava a quase sentir o cheiro das flores, do pomar, o cheiro das maçãs que eram cultivadas naquele pomar, de sentir nos meus pés a grama molhada, né, daquela propriedade rural e as inúmeras brincadeiras tão simples, mas que tem assim, que é carregada de uma alegria que essas crianças elas trazem, sabe? Que nos trazem assim
uma sensação tão cotidiana, de uma proximidade tão grande, que só vocês lendo para terem essa sensação, que eu sei que para cada um é subjetivo, mas que eu garanto a vocês que é um livro que ele vai preencher de uma maneira tão grande a sua alma que eu não sei mais como explicar a vocês o quanto esse livro ele me transformou, sabe? E esse livro, além de tudo isso que eu falei para vocês, ele tem uma personagem central, que é a menina das histórias que faz jus ao título, né? E o nome dela é Sarah Stanley. E ela vive nesse vale juntamente com seus primos, a Felicity King, a Cecily, o Dan, e juntos eles fazem assim do livro uma maravilha que só vocês lendo, sabe? Eles nos provocam risadas, nos provocam choros, nos fazem sentir um pouquinho de raiva, mas sobretudo eles fazem com que a gente se aproxime tanto da nossa infância, sabe? Lembrar daquelas briguinhas que a gente tinha na infância, mas que no mesmo segundo que a briga ela começava, ela terminava e terminava com tudo muito bem. E os primos, né, o Beverly e o Félix, né, eles se juntaram a esses primos e também tinha o Peter, que para mim é um dos personagens assim mais queridos e que nos fazem nos emocionarmos de uma maneira tão única, sabe? E esse livro, ele me atravessou de uma forma tão singular que eu queria compartilhar com vocês a sensação de fazer essa leitura. E a Menina das Histórias, ela encanta com as inúmeras histórias que ela conta, não só para as crianças, mas também para os adultos. Ela traz para as histórias um quê muito singular, que só vocês lendo, vocês vão conseguir entender do que eu estou falando. E eu não vou mais contar mais, porque senão darei muitos spoilers, e eu não quero que vocês percam o brilho encantador e inexplicável que essa história ela vai exercer sobre vocês, eu tenho certeza. E é essa a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!